Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo. Iremos começar o culto nessa tarde, 10/1/2026, sábado, mês de janeiro, 1h37, 13h37, vamos lá. Vamos aqui, Lucas capítulo 18, a parábola do juiz iníquo. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não tema a Deus nem respeita os homens, todavia com esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça ao seu escolhido, que clama a ele de dia e de noite, ainda que tarde o para com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem. Porventura achará fé na terra? Está vendo, meus irmãos e irmãs? Sem fé é impossível agradar a Jeová. É impossível, sem fé é impossível agradar a Jesus Cristo. Sem fé é impossível agradar o Espírito Santo. Sem fé é impossível agradar o pastor Simão Santo e essa igreja. Eu já falei para vocês, homens que não têm fé, e mulheres que não têm fé, e crianças que não têm fé, não vale nada. Não vale nada. Vamos subir atenção aqui. Capítulo 18, Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Versículo 8. Digo-vos que depressa lhe fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem. Preste bem atenção. Assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos, se liga bem com teu cérebro. Se não tiver cérebro, vai tratar esses cérebros seus. Quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Porventura achará fé na terra, tá vendo? Quando ele vier, vai querer saber se tem fé. Por isso que eu falo, milhares de pessoas não vão entrar lá em cima. Não vão entrar. Quando porém vier, quando ele vier, o Filho do Homem, Jesus Cristo, que é o Filho de Jeová, porventura achará fé na terra? Isso que ele vai querer ver. Quando ele voltar, ele vai querer ver isso aqui. Por isso que eu falo, milhares de pessoas não vão entrar. Continuando, a parábola do fariseu e do publicano. E diz também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos. É como sempre eu já falei lá. Pessoas que confiam em seus próprios pensamentos. Ela diz também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Jeová, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Jeová, tenha misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. É isso mesmo que acontece. É isso mesmo que acontece. É como muitas pessoas que pensam que entendem mais do que pastor Simão Santo. Eu já falei sobre essas coisas. Tem pessoas que acham, tem homens e mulheres que acham que entendem mais do que pastor Simão Santo. São esses aí que já vai joga no chão. Né? Igual o louvor fala, a roda gira, tira lá de cima e manda descer. Né? Então, é como muitas pessoas acham que entendem mais do que eu. Esses aí que já vai joga por terra. Por isso que essa igreja aqui está em primeiro lugar é por causa disso. Entendeu? Porque quem tem fé que é o maior. Entendeu? E aí está ensinando o quê? É quem tem fé que é o maior. Entendeu? É quem tem fé. Igual que isso aqui teve fé. E não isso aqui que falou de boca para fora. Como muitos hoje vivem de boca para fora. Entendeu? Isso aqui teve fé. É o que eu sempre falo. Porque isso aqui arrependeu de verdade. Não isso aqui. Entendeu? Continuando, Jesus abençoa os meninos.
MAT 19, 13, 15 refere. E trazia-lhe também meninos para que lhe tocasse os discípulos, vendo isto, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-os para si, diz: Deixa vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Jeová. Em verdade, vos digo que qualquer que não receber o reino de Jeová como um menino, não entrará nele. O mancebo de qualidade, MAT 19, 16, 30. Mas aqui, não está falando que Jesus ama os meninos e as meninas, não. Aqui está falando os meninos que vêm até a Jesus Cristo. Entendeu? Não é aqueles meninos e meninas que não vêm a Jesus Cristo. É os meninos e meninas que vêm a Jesus Cristo, que querem ser salvos. Hoje nós já sabemos que meninos e meninas não querem saber nada da palavra do Criador. Esses aí é inferno. Agora os que querem saber é vida eterna. Entendeu, né? E quando fala menino aí, está falando também para adulto. Entendeu? Porque muitos interpretam achando que Jesus só gosta mais das criancinhas. As criancinhas vão entrar de graça lá no, né? Muitos interpretam errado, acham que criancinha vai entrar de graça lá em cima lá. Não vai não, viu? Só vai entrar criança que obedece a Jesus Cristo. É isso que está querendo ensinar aqui. E serve para adulto também. Perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para dar vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chama bom? Ninguém é bom, senão que é Jeová. Sabe os mandamentos? Não adulterará, não matará, não furtará, não dirá falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terá um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Jeová os que têm riqueza, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Jeová. Os que ouviram isso disseram-lhe: Logo, quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Jeová. E disse Pedro: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Ele lhe disse: Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmão, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Jeová, e não haja de receber muito mais neste mundo, e na idade vindoura a vida eterna. Jesus anuncia sua paixão. MAT 20, 17, 19 refere: E tomando consigo os 12, disse: Eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue a gente, escarnecido, injuriado e cuspido, e havendo açoitado, matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles nada disso entendiam, e esta palavra lhes era encoberta, não percebendo o que se lhes dizia. O cego de Jericó, MAT 20, 29, 34, refere: É como vocês do outro lado também, que não entendem nada da palavra, né? A verdade está sendo dita e vocês estão fingindo de cego, fingindo de surdo, né? E tem pessoas também que são burras aí, é o que eu sempre falo: tem pessoa que nasce burro e vai para o inferno burro. Como vocês estão, igual vocês dos discípulos aí, não estão entendendo nada da palavra. Tem que procurar conhecimento, por isso que eu falo: estuda a palavra, tem que estudar a palavra, tem que aprender com o pastor Simão, você estudar a palavra. O cego de Jericó, MAT 20, 29, 34, e refere: E aconteceu que chegando ele pé de Jericó, estava um cego sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que ele trouxesse, e chegando ele perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor Jesus, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu, glorificando a Jeová, e todo o povo, vendo isto, dava louvores a Jeová. Os que salvou ele foi a fé. Não é o clamor dele, é a fé. Porque ele também fez a parte dele de buscar Jesus. Tá vendo? Ele fez a parte dele lá. Clamando. Ele fez a parte dele. Ele falou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então ele fez a parte dele com a fé. É isso que resolve todos os problemas. Vamos agradecer.
Soberano Jeová, ó Jesus Cristo, ao Espírito Santo, te agradecemos por este culto nessa tarde de hoje. Abençoa somente meus inscritos que estão ligados nestes dois canais, Simão da Silva Santo Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé. Abençoa nessa data 10/1/2026, sábado. Abençoa somente meus inscritos e os dizimistas e os ofertantes somente. Amém, amém. Até o próximo culto e o próximo vídeo. À noite estarei de volta com força completa.